A quarta-feira se tornou um dia especial para aqueles que buscam mais do que respostas passageiras. É uma pausa necessária na correria da semana, uma reunião dedicada ao fortalecimento espiritual e à busca pela salvação da alma. E quando a gente vem buscar o espiritual, a gente acaba tendo equilíbrio emocional para conseguir trabalhar, ser um bom marido, ser um bom pai. E isso no dia a dia a gente tem muita pressão, né? E aí quando a gente busca a presença de Deus, a gente sai com a certeza de que a gente tá mais forte para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Ensinamentos baseados na Bíblia são compartilhados de forma prática, para que cada participante compreenda como aplicar a palavra de Deus no dia a dia e, assim, alcançar a paz interior, mudança de caráter e uma vida transformada. Hoje as reuniões de quarta-feiras eu não perco por nada, porque é um fortalecimento espiritual. A cada quarta-feira eu tenho me fortalecido, tenho saído daqui fortalecida. Uma oportunidade para todos que de alguma forma sentem que falta algo em suas vidas. Essa reunião ela é muito importante, né? Porque é a reunião que a gente vem para ouvir a palavra, né? Quando a gente ora, a gente está falando com Deus, e quando a gente vem na quarta-feira é Deus falando com a gente, né? A gente ouve a palavra, a gente ouve a pregação, e aquilo fortalece a gente. Deus fala com a gente e aquilo fortalece a gente para que a gente consiga no dia a dia vencer, né, os nossos obstáculos, os nossos problemas. Então é de extrema importância. Um momento para deixar as preocupações de lado e se concentrar no que realmente importa, a eternidade. A gente tem dois caminhos para seguir. Ou a gente faz a nossa vontade, do nosso jeito e colhe os resultados, que muitas vezes não são aqueles resultados que a gente quer, ou a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, procura fazer o que Ele espera, e a gente colhe os resultados vindo da parte do Pai. Então, cabe a cada um de vocês. Eu convido vocês a virem, a buscarem, porque o Pai sempre quer o melhor para o seu filho. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções, e nós já abrimos aí falando do que está acontecendo hoje na Universal, o estudo da defesa da fé. Quando falamos em defender a fé, muitas pessoas pensam que estamos falando da religião ou da sua denominação. Na verdade, estamos falando daquilo que faz você ter uma comunicação real e verdadeira com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E talvez você que esteja aí do outro lado esteja exatamente nessa situação, sem conseguir crer que a sua vida possa mudar. Por conta dos problemas que você tem enfrentado, você se encontra desanimado, triste, aflito e de repente até o desespero já bateu a porta. Então, o que você pode fazer agora? Pegue o celular e entre em contato conosco através do 3216-6162. Você pode ligar, mandar sua mensagem, também através do 11 3573 3500. Pastor Pablo, as pessoas estão enviando suas mensagens, nós estamos atendendo, dando a orientação para que elas possam saber o que precisam fazer para mudar de vida. É verdade, bispo, estamos aqui recebendo as mensagens em tempo real, aqui na nossa central, e você pode também enviar a sua mensagem. Temos aqui a Aline que diz: minha mãe se encontra internada, ela está com pneumonia e ela pede ajuda em oração. A Marília pede oração pelo filho Mateus, que está com a cabeça virada e não consegue arrumar emprego. Segue mandando a sua mensagem ou ligando, que nós iremos ajudar você. Pois é, essa ajuda é a orientação prática que essa pessoa precisa, além da oração. Além da oração que traz o alívio, que traz a paz momentânea, você precisa saber o que tem que ser feito. Uma atitude de fé sobre a palavra de Deus muda a história da sua vida. Então pegue o celular, pegue o telefone, entre em contato agora, não fique aí sofrendo sozinha. Vamos falar, vamos conversar pela fé. Você vai vencer. Acompanhe agora a história da Vanusa e a gente já volta. A minha mãe, desde criança, como ela servia, ela me apresentou e me ofereceu para ser esposa de Lúcifer. Eu nasci num berço onde toda a minha família servia aos encostos. Então, durante esse período da minha vida, mesmo criança, eu sofria muito
porque aos 3 anos de idade eu tinha necessidade de sangue. Eu entrei para a escola já com 3, 4 anos e nessa época eu comecei a morder as crianças dentro da escola. Os professores, o pessoal que me acompanhava ali na escola achavam que era simplesmente uma criança agressiva. Mas dentro de mim já tinha algo muito pior. Ali dentro de mim já estava plantada a semente do mal, porque eu olhava para as pessoas e eu desejava a morte, eu desejava ver aquelas pessoas mortas. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, até um dia que na escola eu tive um problema com um aluno, com um colega de escola, e eu agredi ferozmente essa criança e meus pais foram chamados. O pai dessa criança foi chamado também e numa conversa, numa reunião entre pais, né, e eu tinha pouco menos de 7 anos por aí, e aí ao entrar ele começou a falar e tal, e eu voei em cima do pai. Eu sou uma pessoa de estatura baixa, eu hoje adulta, eu tenho 1,55 m de altura no máximo, e nessa época uma criança de 7 anos, eu tinha muito menos, e eu era muito magrinha. Então assim, eu voei em cima desse pai, e foi muito difícil para as pessoas conseguirem me arrancar de cima dele. Aí os médicos falavam que eu era, né, que eu estava com surto psicótico, que eu tinha surtos psicóticos e que eu tinha um problema que era da mente, que era um problema que a medicina ainda não conseguia detectar o que exatamente eu tinha. Aos 18 anos, meu pai tentando achar que, né, me dando algo, que me comprando de alguma forma, eu poderia melhorar. Então meu pai me deu um carro e esse carro virou uma arma nas minhas mãos, porque eu jogava o carro em cima das pessoas e sempre com a mesma frase: eu vou beber o teu sangue. Aí eu comecei também a ir para os locais para fazer os rituais. Nas madrugadas, eu pulava muros de cemitérios, eu entrava em MLs, eu buscava ossos em ossários, fazia muitas oferendas para os espíritos, e assim, com custo muito alto essas oferendas. Aí, nessa época, meu pai criou uma empresa para mim, também tentando, né, de alguma forma me ajudar, e eu fali essa empresa. Essa empresa, ela foi totalmente assim, à falência, devido à minha má administração, devido a eu não saber fazer as coisas, devido a eu só gastar com os rituais, eu só querer gastar. E nesse período, a minha mãe, ela já tinha largado os espíritos e ela conheceu a fé. E nessa época também eu já tinha largado a linha que a minha mãe tinha me apresentado, já tinha ido para uma linha pior, né? Uma linha um pouco mais pesada. E aí nessa outra linha que eu fui para o satanismo, nessa outra linha, seguindo aquele mesmo propósito, porque o meu maior sonho nessa época era morrer e conhecer o diabo. Eu queria conhecer o diabo, porque eu falava, eu vou tomar aquele trono do diabo. Aí nessa época começaram as vozes: se mata, tira sua vida. Eu cortei o meu cabelo na faca. Eu achava que eu me machucando, que eu fazendo isso, eu não me vendo, eu poderia tirar aquela dor, porque dentro de mim era uma dor assim que não tem palavras para explicar o tamanho dessa dor. E o tempo foi passando, isso foi piorando, e aí me deu um surto nesse período, e meu pai tomou o carro, tomou a chave do carro e tudo, e eu revoltada, com raiva, não tinha dinheiro, não tinha nada. A única coisa que eu tinha era um vale de transporte público que eu tinha na bolsa. E esse vale me levou até o centro da minha cidade, aonde tem a nossa catedral. Então eu cheguei lá, mas eu não entrei. Eu cheguei e sentei na porta. Eu não conseguia ver, sendo que a nossa catedral ela é enorme, ela fica num ponto, num cruzamento enorme, dá para ver de longe, e eu não conseguia ver. Eu atravessei a rua, eu sentei e o meu intuito era: o primeiro carro que descer, eu vou me jogar na frente desse carro. Só que, por incrível que pareça, eram umas 7 horas da noite, de uma terça-feira, com trânsito intenso, porque é uma capital que tem um trânsito intenso, e não desceu nenhum veículo. E os poucos que desciam em baixíssima velocidade. Então, se eu pulasse ali na frente, não ia acontecer nada, era só o motorista pisar no freio e não ia acontecer nada comigo. E sentada eu fiquei um tempo ali. Não me recordo quanto tempo, mas eu fiquei sentada ali. E nesse tempo que eu fiquei sentada, um pastor, né, um homem de Deus, ele passou. E ele atravessou 2 vezes. Na terceira ele parou e perguntou: moça, posso te ajudar?
E eu comecei a conversar com ele, e ele começou a conversar comigo, falar comigo e tudo, e eu olhando para ele, mas eu não conseguia ver que ele era pastor, eu não conseguia identificar isso, né. E a frase que eu mais falava contra a igreja era: "Eu só entro nessa igreja depois de morta". E aí, conversando com ele, ele pegou e me evangelizou, e ele falou comigo: "Se você entrar, aceitar o meu desafio, eu já vi que você gosta muito de desafio, então eu vou te fazer um desafio. Se você entrar, obedecer o que for dito, e você não mudar de vida, pulo junto com você lá de cima daquela cúpula", que tem uma cúpula muito grande. Aí eu olhei, aquela palavra dele falar daquele jeito foi um desafio para mim. E eu realmente gostava muito de desafios. Quando me desafiava, aquilo crescia dentro de mim, um desejo de ser melhor do que aquela pessoa, de fazer realmente aquilo que a pessoa estava me desafiando. Aí eu virei e falei assim: "Não, eu só quero morrer". Aí ele pegou, usou a frase, ele virou para mim e falou: "Você vai morrer para o mundo". Foi a frase que ele usou, que eu tenho ela dentro de mim, que eu nunca esqueço. Aí nisso, eu fui do jeito que eu estava, da roupa que eu estava. Quando ele abriu a porta do hall para o salão principal, veio uma luz, mas uma luz tão forte, mas uma luz tão forte, que não se dá para descrever com palavras. Foi uma luz assim muito, era porque eu vivia no escuro. Eu não conseguia ver luz. E aí, quando abriu aquela porta, eu olhei, eu fiquei assim, fiquei maravilhada ali, eu fiquei sem saber o que estava acontecendo. E falei, a única frase que eu falei: "Eu não sei quem está aqui, eu não sei com quem que eu estou falando, mas se tem alguém, alguma força", ainda eu falei assim: "Alguma força aqui, me ajuda, eu preciso de ajuda". E aí eu chorei compulsivamente. E ali começou foi o primeiro dia que eu entrei numa igreja, o primeiro dia que eu pus os meus pés dentro da Igreja Universal. E ali começou a minha mudança de vida. Se eu fui obedecendo, fui fazendo as correntes, até um dia que eu ouvi uma palavra, né, que Benjamin, todos os que estão sobrecarregados. E aí eu falei assim: "Gente, eu estou sobrecarregada", e eu fui. Aí eu falei: "Meu Deus, eu preciso de um socorro, eu preciso de mais". Aí o pastor falou: "Olha, você que quer batizar, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer se limpar do seu passado", foi, né? Aí ele falou, usou essa palavra, eu falei assim: "Ah, é isso que eu quero". Aí eu fui. Na hora que eu desci nas águas, ali, quando eu desci e eu voltei, era como se eu tivesse com uma mochila, aquelas mochilas, tipo de mochila de acampamento, muito pesada. E aquelas mochilas, desceu aquilo ali. Era como se eu tivesse lá, tudo. Eu já não conseguia nem lembrar daquele passado. E a partir daí eu comecei a minha busca pelo Espírito Santo. Todas as quartas-feiras, domingo, até que chegou o meu dia. E aí, nesse dia, eu recebi o Espírito Santo. E aí é difícil para a gente falar. Porque uma pessoa que queria conhecer o diabo, que queria, sabe? Quem era eu? Eu tão pequena, tão suja. Eu fiz tanta coisa errada. Tanta coisa errada. Quantas vezes eu recusei. Quantas vezes eu disse não para Deus, e Ele veio. Ele veio sobre mim. Ele me deu o Espírito dele. Ele me deu o Espírito Santo. E eu não sei, assim, eu não me sentia tão... Eu saí daquela igreja, parecia que eu só queria falar de Jesus. Eu só queria falar dele, falar de tudo. Ali a minha vida mudou. Mudou por dentro. Eu mudei dentro. Os problemas poderiam continuar lá fora, mas dentro mudou. Aí você fala: "Deus não faz acepção de pessoas, porque se Ele fizesse, eu não estaria aqui". Eu lembro que um dia o Bispo Macedo falou num programa, né, que se o mundo já te rejeita, Deus não te rejeita. E Ele não me rejeitou. Ele me escolheu, Ele me limpou, Ele me fez ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, hoje eu quero viver. Hoje as pessoas até brincam, falam assim: "Você não fica triste?" Eu falo: "Não, por que eu vou ficar triste? Qual que é o motivo? Se eu tenho o espírito da alegria dentro de mim, por que eu vou ficar triste?"
Aquela que um dia foi prometida a ser esposa de Lúcifer, hoje é casada com um homem de Deus. Hoje a gente faz a obra juntos. Hoje a promessa de Deus se cumpriu na minha vida, entendeu? Então, assim, eu falo assim, gente, é você crer. Você tem que crer. Tudo é possível que crer. Sou grata à Igreja Universal. Sou grata por ter me acolhido com tanto carinho, por ter cuidado de mim. E Deus, assim, ele me pegou como uma criança mesmo, me colocou nos braços, me colocou no colo e me fez ser quem eu sou hoje. Hoje eu sou uma pessoa, assim, que eu posso dizer, hoje eu sou feliz de verdade. Enquanto você acorda, já existe um plano. Não há um dia sequer que sua fé não seja alvo de ataques. Dúvidas, tentações, palavras, distrações e tantas outras coisas são armas usadas diariamente para destruir sua fé. Mas o grande problema não são os ataques. A questão é: você sabe proteger sua fé? Participe do estudo Defesa da Fé, em qualquer igreja universal do Reino de Deus, no Brasil ou no mundo. Encontre a mais próxima pelo localizador universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Esse é o poder magnífico do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transforma. Não há ser humano que Deus não possa transformar. E foi a mãe da Vanusa que primeiramente encontrou a salvação, encontrou a fé. E com certeza lutou pela salvação e transformação da sua filha. Cumpriu-se o que está escrito nesse texto aqui. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Isso aqui foi a oração de Ana, de uma mãe que também sofreu. E você, mãe, que tem sofrido por causa de um filho, de uma filha, uma situação desesperadora que você já não sabe mais o que fazer, traga a sua situação para Deus. Traga a sua situação para aquele que tem poder. Pastor Pablo, o senhor conhece a Vanusa, o senhor também é de Minas Gerais, e é testemunha ocular do que Deus fez na vida dela. Exatamente, bispo, e ela falava, né, só entro neste lugar morta, mas ela aceitou o desafio, e hoje a vida dela se encontra transformada. E nós estamos aqui agora, neste momento, não chamando você para mudar de igreja, de religião, não, e sim mudar de vida, esta vida que talvez hoje você vem vivendo, que está acabando com você. Aceita o desafio e mude a história da sua vida. Ainda hoje você pode ir a uma igreja universal do Reino de Deus e ter esse encontro transformador de vida. Se você está aqui em Florianópolis, participe conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, às 7 da noite em ponto. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. E em todos os templos da Universal do Reino de Deus espalhados pelo estado de Santa Catarina e pelo mundo afora. Acesse agora universal.org/localizar e você vai encontrar o endereço mais perto. Aí na sua cidade há uma Universal perto de você. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, às 20 horas, nesta quarta-feira, seguindo o estudo da defesa da fé. E eu falava da mãe da Vanusa exatamente porque neste domingo é Dia das Mães. Domingo agora, dia 11, e não são poucas as mães que têm sofrido por conta dos seus filhos. Acompanhe essa chamada e a gente já volta. Ela dá tudo de si, mas quase nunca recebe o que merece. Ela é colo, força, sustento, mesmo quando está despedaçada por dentro. Assim é uma mãe. Nunca deixa de acreditar. E agora é a sua vez de ser ouvida. Para a mãe cansada, que luta, que sofre calada, e também para a mãe que venceu pela fé. Um momento especial foi preparado para a mulher mais forte do mundo. Você. Neste domingo, 11 de maio, Dia das Mães, a oração por todas as mães e a Santa Ceia do Senhor,
em 3 reuniões especiais, às 9h30 da manhã, ou às 7 horas, ou 18 horas, ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Eu quero falar com você, mãe, que sofre por conta dos problemas que você tem enfrentado com seus filhos. O filho que você deseja ter, a filha que você deseja ter, só Deus pode te dar, como foi a petição de Ana. Por esse filho orava eu a Deus e Deus atendeu. Então, se você está enfrentando lutas com seus filhos, ou mesmo no seu casamento, venha buscar em Deus essa transformação. Será a oração por todas as mães. E você, filho, convide sua mãe. É o melhor presente que você pode dar para uma mãe, é trazê-la à presença do Pai, para que ela seja abençoada, para que haja paz, saúde, para que haja união na sua família. E se você conhece uma mulher que é mãe, convide-a para estar conosco neste domingo. E, na ocasião, estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor nesse Dia das Mães especial. Mauro Ramos, 1310 no centro, eu estarei pessoalmente com você às 9h30 da manhã, também às 7 da manhã o pastor Sérgio, ou ao cair da tarde, às 18 horas. E em todos os templos da Universal. E falando sobre domingo, vamos acompanhar essa matéria para que você saiba um pouco do muito que acontece aqui aos domingos na Universal. Histórias ganham novos capítulos e é através da fé que isto se torna possível. Mas só quem vive essa experiência pode explicar quão bom é estar neste lugar sagrado. E a prova infalível da ressurreição, Cristiane? Então, a prova infalível, bispo, é que eu estava com muita dor no meu braço, não conseguia assim mexer direito, não conseguia fazer nada. E o meu braço, né, é o meu instrumento de trabalho, é com que eu trabalho. Você é professora de Libras, eu sou professora de Libras, então eu uso meu direto. Corpo, é o meu instrumento de trabalho. E eu não conseguia mexer a mão. Estava assim desde quando? Eu estava assim, já fazia algumas semanas já. E foi agora, nessa oração? Nessa oração também. Assim, eu tenho orado tudo, mas eu ainda sentia um pouquinho. E agora? Agora nada. Tem mais nada? Nada. Eu fazia assim, o meu dedo ele travava, ele não voltava. Doía muito, assim. E eu não reclamava nada, né? Mas só eu sabia, assim, disse, meu Deus, eu não posso ser doente do braço, porque é meu instrumento de trabalho, como é que eu vou... Então, geralmente, professora não pode ficar rouca, né? Eu não posso perder o movimento da mão. E assim, não tem nada. Graças a Deus, amém? Bem forte para Jesus. Um momento transformador de encontro com Deus, que, de fato, impacta todos que estiverem em busca de algo a mais para suas vidas. Bispo, eu tenho 3 vitórias essa semana, né? Hoje, exatamente agora na oração da água, eu estava com muita dor de garganta. E agora, toda hora eu estou tentando puxar saliva para ver se está raspando. Não está mais. A segunda foi que domingo foi meu primeiro dia aqui na igreja, depois da mudança que eu fiz de Brasília, São Paulo, Floripa. E a minha filha ia fazer a prova da UAB em Brasília, primeira fase. E ela falou, mamãe, ora por mim. Eu falei, já estamos na semana, na campanha da vitória. E eu orei, pedi a Deus aqui no domingo. E à tarde ela falou, mãe, fui aprovada, rumo à segunda fase. E a terceira, a minha filha joga bola pelo Avaí. E na sexta-feira da semana passada, ela se machucou. E eu levei ao médico, o médico disse assim, olha, 7 dias ela tem que ficar de repouso. E no domingo passado, ela tinha um amistoso, não tão importante. E aí eu falei, domingo eu vou à igreja, né, nosso primeiro domingo, vou trazer a água. Eu peguei a água, fiz ela beber e passei aos pés. Quando foi ontem, teve o Campeonato Catarinense Sub-20, ela marcou gol e saímos vitoriosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Bem forte para Jesus. Deus te abençoe. Aos domingos, o aprendizado pautado na palavra de Deus renova alianças e laços, principalmente os familiares. O meu pai, ele sempre foi um homem muito trabalhador. E ele se viu com uma doença na vista. E ele quase não estava conseguindo mais enxergar.
Ele fez a cirurgia, porém ele não repousou, então piorou. E ele perdeu o emprego por conta disso. E eu comecei a fazer a corrente da água por ele, passava na minha vista, tomava, e sempre ligava para ele perguntando, né, como é que ele está. Então, ele disse que parou de piorar a vista e começou a melhorar, já voltou a trabalhar. Ele estava afastado da igreja também, já retornou, já se batizou. E só vitória. Provas infalíveis da ressurreição de Jesus. Sim. Tá valendo a pena, né? Com certeza. Graças a Deus. Deus te abençoe. Neste domingo, te convidamos a compartilhar um momento único e inexplicável ao lado de quem você ama, na presença de Deus. Às 9h30 da manhã. E você e a sua família são nossos convidados especiais. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Domingo, dia 11 de maio, Dia das Mães, a oração por todas as mães. Ofereça esse presente para sua mãe. E mãe, peça esse presente dos seus filhos, que eles venham com você. E vamos juntos apresentar a sua família a Deus. 9h30 em ponto, estaremos dando início à grande concentração de fé e milagres. E agora é momento de oração. O bispo Sérgio Mota estará orando por todos nós, o guardião da família. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o nosso socorro, presente nos momentos difíceis. E quantas não são as pessoas que estão agora, meu Pai, chorando, triste, para baixo, sem autoestima, devido, meu Deus, aos problemas, às dificuldades. Então, meu Deus, eu te peço, o Senhor disse, vinde a mim os que estão cansados. Quantas não são as pessoas cansadas, desesperadas? Apressa-te agora, meu Deus, em trazer o refrigério à alma, em trazer a libertação, em, meu Deus, fazer bater em retirada toda a enfermidade, toda a maldição que tem feito o teu povo viver aprisionado, angustiado. Seja liberto aí agora, na autoridade e no poder que há, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho a certeza da sua vitória. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Agora vamos encerrar a nossa participação com um recado muito especial. Vem aí, dia 28 de maio, em lançamento exclusivo no univervideo.com, a série Paulo, o Apóstolo. Até o nosso próximo encontro. Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, para mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus.